companheiros, meus companheiros e companheiras, eu quero cumprimentar a todos os nossos amigos e amigas de todo o Brasil aqui presente. Quero dar um abraço especial à minha companheira de caminhada, Marina Silva. Quero, em seu nome, Marina, cumprimentar a toda a militância da rede aqui presente, a seus dirigentes, mas cumprimentar os que estão nos estados, que não puderam vir, que nos ajudaram nesse processo. Meus cumprimentos ao presidente do PPS, meu companheiro Roberto Freire. Quero cumprimentar a toda a militância do PPS, seus prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores de todo o Brasil. Em seu nome, Roberto, agradecer o apoio, a solidariedade e, sobretudo, a contribuição que o PPS tem dado nesse caminho, nesse caminhar nosso. Quero, Miguel, em seu nome, cumprimentar a militância do PPL de todo o Brasil. Agradecer o apoio, a solidariedade que nos traz o PPL e toda a sua militância. Agradecer o meu partido, agradecer na pessoa de todos os militantes do partido aqui presente, dos nossos governadores, Ricardo Coutinho, meu caro Francisco Rodrigues. Quero cumprimentar os nossos vice-governadores, em nome também da nossa querida Raquel, representando o governador João Lira, expressar o nosso abraço à militância do PSB de Pernambuco. Cumprimentar aqui os nossos prefeitos de todas as cidades que o PSB governa no Brasil, através dos prefeitos que aqui puderam chegar hoje, senhores vice-prefeitos. Quero cumprimentar aos nossos senadores, e o faço em nome do senador Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco, referência do MDB, em nome do senador Cristóvão Buarque, essa expressão da política brasileira, a presença de Jarbas, de Cristóvão, de Pedro Simão, de Pedro Táxi, ao lado dos companheiros senadores do meu partido, que aqui estão, Rodrigo Hollenberg, nossa companheira Lides da Mata, meus companheiros Antônio Carlos Valadares, e quero cumprimentar meu companheiro Capi. A presença dos senadores Jarbas, Cristóvão, Pedro Táxi, Pedro Simão, é o sinal de que esse gesto, Marina, que começou com a sua atitude, ele vai permitindo reunir brasileiros que caminharam juntos durante muitos anos para construir os passos importantes que a nação deu no sentido de reconstruir a democracia e com ela podermos alargar a caminhada do nosso povo. Eu quero cumprimentar a todos da nossa bancada federal, os parlamentares, em nome do líder da nossa bancada, meu companheiro Beto Albuquerque. Em seu nome, eu quero cumprimentar a nossa bancada aqui presente. Em nome de Beto, cumprimento os deputados estaduais do nosso partido. Quero fazer um cumprimento ao movimento sindical aqui presente, ao movimento de juventude, a todos que estão na luta pela terra, pela moradia, pela reforma agrária, aos que lutam nos movimentos mais diversos que representam a luta pela sustentabilidade, pela causa do meio ambiente aqui presente. E me permitam agora um cumprimento que faço à minha companheira Renata, a meus filhos aqui presentes. Dizer a eles que estou muito feliz deles poderem nos acompanhar num momento tão importante da nossa caminhada. E quero, Marina, cumprimentar seus filhos e cumprimentar a sua família em nome desse cearense, seu Pedro, que eu tinha tanta vontade de conhecer. Tinha marcado com você para ir com Renata
ao Acre para conhecê-lo, mas ele nos surpreendeu e veio antes aqui, né, para esse encontro, e a presença dele é uma presença muito importante entre nós. Eu disse outro dia a você que em 2006, quando fui candidato ao governo de Pernambuco pela primeira vez, não tinha mais entre nós quem pudesse asseverar ou testemunhar pelos compromissos que a gente estava assumindo. E coube esse papel a essa referência da cultura brasileira, a esse brasileiro que nos ensina todo dia com sua atitude, com a sua obra como escritor, como dramaturgo, mas sobretudo como um apaixonado pelo Brasil, que é Ariano Suassuna. Eu queria, em nome de Ariano, cumprimentar a todos, Arthur Moreira Lima e Limarinho, cumprimentar aos que fazem a cultura no Brasil. Imagine o quanto mexido ao ver aqui se intercalar pronunciamentos densos de pessoas que falavam dessa caminhada e ao mesmo tempo podendo ouvir o encontro, Ariano, do erudito e do popular aqui entre nós. Isso é sinal de que essa mistura, minha cara Luiz Erundina, ela tem muito de significado deste momento, que é um momento, para mim, de muitas lembranças, de grande emoção, um momento que passo em revista toda a minha vida. Uma vida onde aprendi a não desistir dos sonhos, a acreditar no meu país e no nosso povo, a poder, sobretudo, pelejar nos caminhos, às vezes adversos, duros, sem me queixar da vida e sem desistir da caminhada e do caminho, sem entregar as bandeiras, os princípios e os sonhos, afirmar os nossos compromissos. Lembro, num momento como esse, quando comecei a ter consciência da política e das circunstâncias em que tinha nascido. Nasci numa família de perseguidos políticos. Já nasci sob a proteção de Deus, porque, para os que não sabem, eu era gêmeo e minha mãe perdeu meu irmão. E eu me segurei como pude e estou aqui hoje. Então, desde cedo, a vida não foi fácil, mas a vida tem sido uma grande professora para ensinar com o aprendizado da leitura de todos os momentos que hoje passo em revista, de compreender que estava ainda criança, pulando de um lugar para o outro, crime nenhum não tinha cometido, se escondendo do que ninguém sabia, muitas vezes sem poder ir à escola quando o tempo estava mais duro, discriminado por ideias que eu nem entendia direito como era, do convívio com outras pessoas, de não poder ter a família reunida porque havia se cometido um crime, que era exatamente ter cumprido os compromissos com o povo assumidos na praça pública. Compromisso de mudança, compromisso de quebrar as velhas práticas das oligarquias, das elites, que submetiam o povo a uma situação de vexame na pobre cidade do Recife, irredenta cidade, dos canaviais da Zona da Mata, onde o trabalho escravo ainda não tinha sido abandonado. Ver as histórias já criança, do movimento de cultura popular animando artistas, religiosos, comunistas, trabalhistas, a se reunir para levar a educação para as periferias, onde nunca tinha chegado escola. Poder compreender neste processo a importância e a beleza da política. Entrar na política pela porta da frente, entrar por ideal, entrar com desejo de servir, fazê-la com paixão todos os dias da minha vida. Entrar no movimento estudantil, onde conheci grandes quadros da política brasileira que até hoje estão aí. Compreender a beleza e a força do povo
quando o povo tem propósito, quando o povo consegue que os políticos enxerguem a sua agenda e não a agenda só dos políticos. Vê a beleza da belíssima campanha pela anistia, ver e compreender a capacidade de convencer as pessoas. E aqui, quantos não se lembram de um convertido à luta da anistia ampla, geral e restrita, meu caro Roberto Amaral, meu caro Jaco Vasconcelos, Cristóvão, que foi um senador da Arena, um quadro político da política tradicional das Alagoas, Teotônio Vilela, que foi um dos mais elevados gestos e importantes para alargar a nossa luta e compreender que as pessoas podem ser convertidas, compreender, abraçar causas, ser convencidas de um processo tão importante quanto foi aquele, para não desaguar da mais bela campanha que pudemos assistir nesse país nos últimos 30 anos, que foi a campanha das eleições diretas já. Naquele instante, nós vimos o povo nas ruas e o Congresso de costas para o povo. Derrotas diretas e o povo continua nas ruas para encontrar caminhos para que a derrota não fosse estabelecida no sonho de transformar o Brasil. Vimos nesses processos todos o quanto foi importante renovar a política, porque se não renovássemos a política naquele momento, não teríamos feito a transição democrática. Se não tivéssemos usado da democracia para irmos às ruas, para expressar depois da primeira eleição presidencial em 89, quando o povo deu uma lição nos velhos partidos e nos partidos tradicionais, quando afirmou uma polarização jamais pensada e prevista por muitos analistas. E a gente viu aquele resultado ser sequenciado de um governo que rasgou os compromissos com o Brasil, que feriu a Constituição, e a juventude foi às ruas pedir a renovação da política. E foi a renovação da política, um novo pacto social e político que permitiu o Brasil redesenhar os seus fundamentos macroeconômicos. E foi exatamente a estabilidade econômica, o avançar de políticas públicas, os equívocos cometidos também, e esses nós não cansamos de falar sobre eles, que permitiram que na sequência, com a renovação da política, um novo pacto social correspondido por um novo pacto político, que o Brasil ingressou num outro momento de inclusão social, de melhoria do crescimento e da sua qualidade, de melhoria das políticas públicas inclusivas. E esse processo, Marina, esse processo foi estancado em 2010. Em 2010, o povo brasileiro foi submetido na pré-campanha a uma polarização que muitas vezes produz o que chamam os analistas de captura de alternativas, para que se deixe ao povo muito pouca margem para fazer a escolha. E isso é estudado, isto é produzido, isso é pensado por muitas pessoas que não querem ver as mudanças. Isso é engendrado por trás das cortinas. E nós vimos uma mulher que o Brasil respeita, uma mulher que tem coerência como seu patrimônio, uma mulher fazer uma voz mansa, suave, um tremendo processo nesse país, com 1 minuto de televisão, levar a eleição para o segundo turno, na tentativa de se discutir o Brasil. Em 2010, não se discutiu o Brasil. Em 2010 foi um nós e eles, aonde o debate sobre a economia, sobre o futuro, o planejamento estratégico, que país queremos ser, o que fazer na educação, e a nossa matriz energética, e a política industrial, e a questão da agricultura familiar, e a reforma agrária, e a educação, não foi parte do debate de 2010. Ou era tudo ou nada. Eu presto tudo, você não presta nada. Esse debate fez com que o Brasil vivesse em 2010 quase que a anulação do debate político. Descambou em muitos momentos para temas religiosos,
E a gente sabe que nesses últimos 3 anos, o que aconteceu no Brasil? O Brasil, nesses 3 anos, perdeu o rumo estratégico. O Brasil, ora dizia que ia para um lado e ia para o outro. Ora dizia que ia para o outro lado e ia para o lado completamente ao contrário. O Brasil foi perdendo seu rumo estratégico. O Brasil foi perdendo seus fundamentos macroeconômicos. O Brasil foi perdendo na inclusão social, nas políticas públicas mais ligadas à população mais vulnerável, seja os quilombolas, os indígenas, seja os assentados da reforma agrária, seja os que estão nas periferias, nas milhares de favelas no Brasil afora. E a gente viu que esse processo nos conduziu, ao cabo de 3 anos, a um diagnóstico que é uma voz corrente no país. O Brasil parou, o povo brasileiro foi perdendo fé e crença de que a vida pode melhorar no futuro, o mundo foi desanimando com o Brasil e nós não podemos deixar o povo brasileiro desanimar da sua luta. A nossa estada aqui hoje e a nossa compreensão, quando ainda no ano de 2013 nos colocamos solidários aos companheiros da rede e à sua luta, Marina, é porque nós queríamos que a rede estivesse pronta, não só do ponto de vista formal, estivesse completamente em ordem com a justiça brasileira, porque nós entendíamos que aquela era uma grande contribuição para animar uma legião de jovens, de militantes do movimento social, com a luta política, com o futuro do Brasil. Porque quem crer nesse país, quem deseja construir um país mais justo no futuro, não quer ver o povo desanimado, não quer ver o povo descrente da política longe dela. Porque todas as vezes que o povo se animou com o futuro do nosso país, que o povo se aproximou da política, o povo brasileiro fez mudanças que não foram feitas pelas elites brasileiras, pela política formal somente. Por esse gesto e por essa compreensão, nós, em hora nenhuma ali pensamos na conta miúda de que teríamos mais uma alternativa no nosso campo disputando as eleições de 2010. Não pensamos assim, pensamos de forma diferente. Pensamos que era possível, necessário, fundamental apresentar à sociedade brasileira novas alternativas. E você era uma alternativa importante naquele momento na luta pela rede. E quero aqui testemunhar, como já fiz em outros momentos, que a sua atitude naquele instante, de não se deixar abater pelo revés que veio num tribunal, mas não veio no meio da rua, nem no meio do povo. Não poderia naquele momento entregar a luta do povo à decisão de um tribunal. Era preciso permanecer na luta do povo. E aquele gesto seu e da rede é que nos permitiu aqui estar hoje. E hoje, aqui nesse momento em que nós anunciamos ao Brasil que estaremos juntos pelas ruas do Brasil para construir um novo Brasil. Hoje me cabe dizer, como a poetisa disse num belo poema, as palavras podem me ganhar por algum instante, os gestos podem me perder ou me ganhar pela vida inteira. O seu gesto, o gesto da rede, ganhou o coração do PSB e da sua militância. Os compromissos que aqui hoje assumimos não são compromissos só programáticos ou compromissos de uma chapa ou de uma eleição, não. Esses são compromissos de vida, assumidos com a trajetória que temos e com a trajetória que faremos juntos. Porque ao meu lado, você não só vai estar na campanha, mas estará no governo, para que a gente garanta ao povo brasileiro que o que vamos ouvir e o que vamos falar pelas ruas do Brasil é exatamente o que vamos fazer para que esse país saia da situação que se encontra. Temos clareza, Marina, que esse não foi o caminho mais cômodo para que nós pudéssemos trilhar. Se quiséssemos o remanso,
Se quiséssemos o remanso, o caminho seria outro. Esse é o caminho mais desafiador, esse é o caminho mais duro, mas esse é o caminho de contribuir com o Brasil. O Brasil não poderia ficar sem alternativa. O Brasil não podia ficar entre o debate do presente e do passado. O Brasil precisava ter a opção de ir à frente, de cuidar dos acúmulos positivos que tivemos e de corrigir a trajetória onde tem que ser corrigida. Nós precisávamos deixar claro neste debate que o Brasil, mais do que um gerente, o Brasil quer uma liderança que construa um diálogo com o Brasil, que respeite os diferentes, que marque os encontros e não marque os desencontros, que não divida o Brasil, que não amesquinha a luta política, que não reduza o Brasil a um partido. Esse país é muito maior do que todos os partidos que existem nele. Esse país merece de nós a capacidade de reunir os sonhos dos que já se foram, dos que estão conosco na luta e dos que chegam e dos que vão chegar. É a hora do Brasil construir um diálogo com a sociedade, compreender que há um novo pacto político no seio da sociedade. Não é a hora de negar a política, não. Quem seria eu para negar a política? Pelo contrário, é a hora de afirmar a política, mas não a política que está nos levando para trás. É a hora de afirmar a política que vai nos levar para frente, para as conquistas que o povo deseja. E esse trabalho, Marina, não se faz sem liderança, não se faz sem ouvido, não se faz sem talento, não se faz sem humildade, não se faz sem coração, sem sentimento. O povo brasileiro é um povo generoso, afetivo, solidário, é um povo capaz de compreender o erro, de perdoar, mas o povo brasileiro quer ser escutado. Nós vamos andar o Brasil, não para falar, mas para ouvir do que para falar, para ouvir o coração do povo brasileiro, para ouvir as suas angústias, para se colocar ao seu lado, se colocar ao lado de um povo que animado vai fazer as mudanças que muitos duvidam que vão acontecer. Neste caminho, nós temos que fazer com muita tranquilidade, com muito respeito às pessoas. Aqui nós temos muitos amigos, mas todos os nossos amigos não estão aqui ainda. Um dia eles vão estar aqui, tenho certeza disso. Temos respeito por todos aqueles com quem vamos disputar as eleições. Vamos fazer um debate como sempre fizemos, um debate respeitoso, um debate das ideias, um debate limpo. Agora fiquem certos, um debate aguerrido de quem sabe vencer as dificuldades. Vamos para cima, fazer o debate que sabemos fazer. E os que tremem hoje, com a intolerância, muitas vezes com arrogância, com provocação, fiquem tranquilos, que nós vamos passar com a nossa tranquilidade firme, nós vamos passar com as nossas ideias, nós vamos fazer. Eles sabem que nós sabemos fazer, e eles vão ver nós fazermos com muita firmeza esse debate. Pois o Brasil precisa discutir, sim, Janete falou aqui, precisa discutir a economia. E os problemas que temos na economia, eles são fundamentalmente problemas de confiança, de credibilidade, de rumo estratégico, de atitude, de capacidade do mundo saber que o Brasil tem um roteiro, tem um comando, tem firmeza no que afirma, tem transparência nas suas contas, tem sobretudo um encontro marcado com os que quiserem investir no Brasil, com segurança jurídica, com marco regulatório, capaz de fazer o Brasil voltar a crescer. E o Brasil não pode imaginar que vai segurar os mais pobres se esse país continuar a crescer da forma que está crescendo a 1%. Nós vamos fazer, e já estamos fazendo, que milhares e milhões de brasileiros desçam os poucos degraus que
que ascenderam nos últimos anos. E nós não queremos isso, pois esse é um país ainda muito desigual. Nós precisamos pensar na fronteira do conhecimento, na nova economia, na biotecnologia. Nós precisamos pensar na nanotecnologia. Nós precisamos pensar na inovação não como um discurso, mas como uma prática que salve a indústria brasileira de transformação que mingua a cada ano. Esse ano 2013, Cristóvão, a indústria de transformação brasileira voltou a ter a mesma expressão no PIB de quando Juscelino Kubitschek chegou à presidência da República. Desde 1955, o Brasil não tinha tido mais a participação da indústria de 13% como tem hoje. Nós precisamos de um olhar para um desenvolvimento que enxergue as desigualdades regionais desse país. O Brasil será forte enquanto ele reduzir as desigualdades entre as pessoas e as regiões. E como é que vamos reduzir? Se o Nordeste precisa de 30 anos crescendo 2% acima do Brasil para igualar a renda média, se o Brasil está crescendo a 1%, como é que isso vai acontecer? Nós precisamos olhar as políticas sociais para ampliá-las, para torná-las mais efetivas, para integrá-las, porque uma mãe que recebe o Bolsa Família, Cristóvão, não pode ser dado só o direito de receber o Bolsa Família. É preciso que ela receba as outras políticas públicas, uma escola de qualidade para o seu filho, para que as mães, as filhas do Bolsa Família, não sejam amanhã as mães do Bolsa Família. É preciso que o SUS funcione. É preciso que o SUS funcione. E é preciso que colocar para dentro milhões de brasileiros que ainda hoje sequer têm um direito ao Bolsa Família. O CAD, o Cadastro Único, diz que temos 25 milhões de brasileiros em condições de receber o auxílio do Bolsa Família. E até hoje, ele chegou para 14 milhões de brasileiros. Nós precisamos fazer busca ativa, sim, nos sertões, na periferia de São Paulo, lá na floresta, no sul, aonde tiver a pobreza, a indigência. A gente precisa chegar com o Estado cumprindo o seu dever constitucional. Mas nós precisamos entender que uma política só não vai resolver os problemas dos pobres no Brasil. É um conjunto articulado de políticas públicas que chegam não como um favor, mas que chegam como um direito. E acabar esse terrorismo eleitoral feito a cada eleição, de que se fulano perdeu, se fulana perder, vai acabar com esse direito. Ora, esse direito foi conquista do povo na luta. Como conquistou na luta o salário mínimo, a previdência no mundo rural, a LOAS, tantas outras conquistas. Isso não foi dádiva de ninguém. Foi muita gente organizando sindicato, foi muita mulher lutando no campo e na cidade, muitos estudantes fazendo passeata, foi muito acúmulo para se colocar na Constituição de 88 e se tirar da Constituição a sua regulação em mais de 15 anos de luta. Conquistas que ainda são muito tênues diante dos bilhões e bilhões que esse país muitas vezes desperdiça por falta de uma visão estratégica. Temos clareza que a educação tem que deixar de ser um discurso de campanha para ser efetividade na vida da população brasileira, Cristóvão. Fique certo. Você que é um apaixonado da educação, você vai nos ajudar a construir um programa de governo que dialogue com a educação como um pilar central para a grande mudança desse século no Brasil. Não há mudança em nenhuma nação do tamanho do Brasil que não passe por um investimento firme, sustentado em educação, com valorização do professorado, com valorização do espaço da escola como um espaço democrático, que tivemos a experiência de secundar e continuar um trabalho começado no governo de Jarbas Vasconcelos, quando fez no ginásio pernambucano a primeira escola integral em Pernambuco, e fez com a ajuda de um migrante do sertão que estudou nessa escola, depois se transformou em CEO de uma grande multinacional, e ali foi levar para o ginásio pernambucano uma experiência, Raul, uma experiência exitosa. Quando eu me elegi, tínhamos 14 escolas assim. E ele me procurou.
achando que eu ia desmanchar o que Java tinha começado. Eu disse, pelo contrário, essa é uma experiência séria, correta, meritória. Eu quero que você faça conta para saber como é que a gente faz mais. E concluiu o governo de Pernambuco a nossa etapa com 300 escolas como essa espalhadas no estado inteiro. E a história de vida desses jovens, o melhor testemunho, o melhor discurso é visitar a casa de um aluno dessas escolas integrais. É pegar a experiência de vida e a transformação em vidas que muitas vezes podiam ser desperdiçadas pela falta de oportunidade. A compreensão de que a sustentabilidade no nosso programa não é um anexo nem um apêndice. Faz parte de uma visão de desenvolvimento nova, que nós, do desenvolvimentismo preocupado com o social, aprendemos como estratégica e fundamental para o futuro da humanidade. Da mesma forma que os chineses da mesma forma que os chineses compreenderam isso, quando hoje fazem a maior aposta em energia renovável do planeta. Da mesma forma que os alemães fazem, como fizeram um acordo com os verdes para construir uma visão de desenvolvimento que faz a Alemanha o país que hoje salva a velha União Europeia de todas as dificuldades produzidas com a crise de 2008. Temos consciência de que olhar sobre a energia nesse momento é um olhar fundamental. E nosso olhar sobre a energia nesse momento que a Petrobras está em tela, que se discute a questão da energia, não é um olhar para diminuir o esforço brasileiro de construir uma empresa como a Petrobras. Não vamos permitir que a Petrobras se transforme num caso de polícia. Não vamos permitir que a Petrobras seja desmontada enquanto sistema. O que nós precisamos é separar os erros das instituições. Aos erros da lei, as instituições, a capacidade delas produzirem para a sociedade que elas têm o dever de produzir. Um Brasil como esse, um país como esse não pode ver uma empresa como a Petrobras, que em 2010 valia 458 bilhões, em 3 anos chegar a 185 bilhões e as pessoas acharem que não houve nada demais. Nós precisamos levar uma palavra de confiança a tantos que fazem a Petrobras, a tantos que fazem o SEMPES, a tantos que fazem as universidades brasileiras que suportam a pesquisa em toda a cadeia do petróleo, gás e offshore, que nós vamos fazer a diferença na Petrobras, que nós vamos fazer uma aposta na geração de energia renovável, que nós vamos discutir não só os novos investimentos, mas discutir como o mundo hoje faz. A eficientização energética, que não se discute nesse país. Se discutiu tarifa e se perdeu a oportunidade de dar a melhor tarifa para quem mais economiza energia. Se perdeu a oportunidade de colocar os recursos de financiamento dos bancos públicos a serviço do cidadão brasileiro que pode fazer a microgeração, vender a energia excedente e usar e resolver muitas vezes o seu equilíbrio orçamentário. São ideias inovadoras que nosso programa de governo haverá de oferecer ao Brasil. Mas nesse processo, companheiros, nesse processo de campanha que vai começar pós as convenções, nós precisamos deixar um recado muito claro à sociedade brasileira. A nossa disposição é de ouvir a sociedade nessa pré-campanha, apresentar um programa de governo para ser cumprido, falar a verdade ao povo brasileiro, porque tem muita gente escondendo os problemas do Brasil para que passe a eleição e os problemas estourem na vida dos brasileiros. Tem muita gente botando cá debaixo do tapete no Brasil um bocado de problema. E nós não aprendemos a fazer política assim. Nós não educamos os nossos filhos assim. Nós não fomos educados assim. Nós sabemos que só em cima da verdade se constrói a boa edificação. Tem muitos que acham que sabe de tudo. Tem muita gente aí
que acha que tem resposta para tudo. Outro dia, Ariano, lendo Luiz Fernando Veríssimo, anotei uma frase dele que achei ótima para essas pessoas, que guarda completa sinergia com a fala da Marina aqui sobre o gerúndio. Dizia Luiz Fernando Veríssimo assim: quando você pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. A vida veio, mudou as perguntas, e tem muita gente sem saber qual é a resposta. Eu e Marina, como cada um de vocês, nós estamos desconfiados que a resposta que o Brasil vai dar é que o Brasil vai construir o Brasil que todos nós queremos. Um país com diálogo, um país com planejamento estratégico, um país com unidade em torno dos grandes valores do país, um país em que a gente possa voltar a ter ânimo, otimismo, capacidade de sonhar e de realizar. Mas para isso, meus companheiros, é preciso dizer ao Brasil que esta é a opção que vai colocar na oposição o fisiologismo e o patrimonialismo na política brasileira. O lugar que cabe ao fisiologismo nesse instante e ao velho patrimonialismo e à velha política, sabe qual é o lugar? Na oposição, porque lá ele não sobrevive. E é isso que a política brasileira precisa, é poder fazer a inversão de valores, é poder fazer a aposta de que não é com esse presidencialismo de coalizão que se vai fazer nada de inovador no Brasil. Aliás, além da vitória deste campo permitir as mudanças, preservar as conquistas e afirmar outras, nós vamos fazer muito bem aos que vão perder, porque eles terão a oportunidade de sair do cerco que se meteram, com um bocado de força atrasada, com um bocado de força que está de plantão para servir a qualquer governo. Só que vai começar um governo no Brasil que vai deixar essa gente na oposição e que vai construir um novo jeito de fazer, uma nova caminhada. É possível, basta a gente acreditar. E esse papel passa pelo papel que o povo brasileiro vai ter na eleição dos senadores e dos deputados federais nessa eleição. Há pouco eu vi aqui o Rigufo e fiquei feliz de ver o seu partido conferir a ele o direito de poder disputar essas eleições. Nós precisamos, efetivamente, no Senado e na Câmara, ter a presença de quadros políticos que creiam, que tenham compreensão do momento histórico que estamos vivendo. Para isso, meus companheiros, estamos animados em fazer uma luta sem ódio e sem medo, mas com a capacidade enorme de ouvir o povo brasileiro, de seguir nessa trilha, de animar a nossa gente e de fazer o que o povo brasileiro espera que nós façamos. O povo brasileiro espera que nós possamos fazer a mudança em outubro. E a mudança, uma parte o povo fez nas ruas em junho, a outra parte fará nas urnas em outubro. E eu tenho certeza, Marina, que um dia quando contarem a história do país, desse momento que nós vivemos, vão contar a história desse nosso encontro. E esse nosso encontro se dá porque nós temos história e caminhadas. Nós temos história e caminhada suficiente para colocar as coisas no seu devido lugar. Essa é a hora de olhar para o Brasil e para o seu povo. Essa é a hora de unir a nossa gente. Nós vamos unir o Brasil e vamos mudar o Brasil para melhor. Um grande abraço!